Olha, vamos... Conta até 10 e toma um copo d'água. Ou até 1000, às vezes 10 é pouco. Hoje, o doutor Juliano Lhambi, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, esse final de semana, a gente teve esse assunto da fratura na coluna do Neymar como um dos momentos, eu acho que mais cruciais. Porque muita gente, naquela hora do jogo, quando a gente viu que ele, de fato, se machucou e não conseguia levantar, as pessoas ficaram com muito medo. Principalmente porque a gente tem uma ideia que se uma lesão acontece na coluna, há um risco muito grande de você perder os movimentos da perna, né? Na verdade, existe, dependendo do tipo de lesão que você tem, né? Então, a gente tem que mostrar para o pessoal em casa o tipo de lesão que ele tem, que não é aquela lesão mais grave que todo mundo tem medo. Mas, até então, a gente não sabia que lesão era. E quando ele estava deitado de bruços, e até veio um jogador, não lembro quem foi direito, falou com ele, tentou levantar, ele não conseguia. Marcelo estava junto com ele. Ele disse que não conseguia sentir as pernas, quer dizer, obviamente, gente, é um choque muito grande, né? Aquela é uma hora de muito estresse para todo mundo. Eu estava vendo o jogo também, a gente não sabe o que acontece, mas vê que ele está se movimentando lá na hora, ele começou a se movimentar, se virou, então isso já nos dá um alívio um pouco maior. Mas como médico, você olhando assim, você fala, isso não foi nada tão sério? Dá para se identificar um médico assim? Na verdade, o que a gente vê no lance é que a gente nunca espera que aquele tipo de lance que aconteceu possa causar uma fratura. É a última situação que a gente vê. Mas aonde foi o choque é perto desse local que é o processo transverso, onde ele tem a fratura. Então, isso muitas vezes acontece, não tanto no nosso futebol, no soccer, que o americano chama de soccer, mas no futebol americano essas lesões são bem mais graves, são bem mais comuns. Lesão de coluna são muito mais comuns no futebol americano, não no nosso, né? Mas já que vamos dizer comum, né? Mas com uma certa frequência se vê lesões assim em jogadores de futebol americano, quer dizer, é uma dor tão grande quanto a gente viu no Neymar? Ele pode ter, ele estava sentindo muita dor, toda a fratura é muito dolorosa, não só o trauma, é uma região onde existem muitos grupos musculares, ou seja, o trauma do músculo é muito doloroso, como na coxa da gente também, quando você leva uma batida, você tem bastante dor. Ali, com certeza, além da fratura e mais o trauma direto que ele teve, com certeza é uma lesão que produz muita dor. A gente via nas feições dele, no rosto dele, né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu comentava com a Mama o quanto que, às vezes, a gente pode ter uma pequena lesão e que você não tem uma dor tão grande. Você, tô com dor nas costas, levei um tombinho bobo, não foi nada demais. Pode ser que tenha acontecido com o Neymar também, quer dizer, obviamente, gente, tantos impactos que ele sofre como jogador, pode ser não direto, como aconteceu dessa vez com o joelho, mas impactos diretos e indiretos na coluna também não podem causar pequenas fissuras, pequenas fraturas, depois no impacto maior, aí sim tem um comprometimento. Aqui a gente não tem história, pelo menos assim de fora, que ele tenha tido traumas repetidos na coluna lombar. Não, a gente não tem isso. Quedas, levanta, alguém bate, isso é comum no futebol. Mas esse trauma direto que ele teve, onde a gente enxerga pelo vídeo, pelas imagens, que muito provavelmente o joelho dele bateu ali naquela região, isso é uma coisa mais preocupante. Então, provavelmente, os exames mostram, se é uma coisa recente ou antiga, a ressonância vai nos mostrar se ela é nova, se ela é mais antiga, tomografia, raio-x, com certeza o pessoal deve ter feito tudo isso para ele, na seleção. Mas a gente sabe que existe maneiras de a gente saber se é uma coisa mais nova ou mais antiga. A gente tem um vídeo, até para você de casa entender, como aconteceu essa fratura e que vértebra foi essa, olha. Pedir para os meninos soltarem, para a gente mostrar. Então, foi essa vértebra que ele teve a fratura, né? Isso, terceira vértebra lombar. Vértebra lombar, tá? Essa é uma vértebra... Dentro das fraturas que nós temos, por exemplo, não sei se ela vai segurar ou vai Pode dar uma paradinha aqui. Isso. Essa é uma fratura que ela é dessa apófise, ou seja, ela está fora do nosso... Vamos dizer assim, o nosso suporte principal da vértebra, para o pessoal em casa entender, esse é o suporte principal. Então, quer dizer, se a fratura tivesse corpo vertebral aqui é uma outra situação, seria outra situação. É um outro tipo de fratura, a recuperação, a gravidade das lesões desse local é outra, porque comprime muitas vezes o canal vertebral, você tem que ficar afastado até que isso consolide, cicatrize, o pessoal entender. Essa é uma fratura bem menor, veja, a área é muito menor do que uma fratura de corpo, então a cicatrização aqui é mais rápida. O que existe aqui são vários grupos musculares, toda a nossa musculatura lombar, ela passa por essas inserções, são vários níveis, várias inserções, então isso é muito doloroso, né? Mas recupera mais rápido, obviamente. Mais ou menos um mês? Porque em média de 1 a 2 meses a gente consegue ter o controle da dor efetivo, que ele possa voltar a fazer uma atividade. Ele é um cara com 22 anos, é um atleta, ou seja, a recuperação dele
deve ser muito melhor do que qualquer outra pessoa. Quer dizer, ele pode andar, pode se movimentar normalmente, desde que use uma cinta que vai proteger a coluna. Sim, a gente tem aqui, uma cinta parecida com essa. Para que vai proteger a coluna, para que ele não tenha movimentos muito bruscos, né? Isso, nós temos vários tipos de imobilização, mas esse é um bem comum, que é o que a gente usa também para as dores lombares, dores degenerativas. Então, ela tem algumas barras de alumínio, tem umas que tem em todo o colete, mas é uma coisa muito mais simples, ou seja, se ele ficar quietinho, se você botar o colete, o paciente vai evoluir bem, né? A dor reduz rapidamente. O que a gente tem ouvido aí, essa é uma imagem que pode mostrar, isso é uma tomografia. É do próprio Neymar mesmo. E aqui tem então aqui tem uma lesão, a gente não está vendo o exame direito dele, mas aqui é uma imagem que pode sugerir a fratura, um traço de fratura, né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ele é um menino muito novo, um atleta. A musculatura dele, até por ser um jogador, é muito rígida. Certo. Isso ajuda também nesse impacto a proteger a coluna? É muito potente. Por exemplo, uma pessoa sedentária tem um músculo fraco. Um atleta do nível deles aqui, essa musculatura é muito potente. Você vê eles, quando eles trocam de camisa, a musculatura deles é muito forte. Isso vai ajudar muito a recuperar rapidamente o atleta. Esse é o principal fator que a gente tem. Uma dona de casa, e aí a gente sabe, dona de casa, como a gente acha que a gente é uma heroína, né? Tem que limpar aquele primeiro azulejo, sobe na pia. O último, lá em cima. Lá em cima. Você sobe na pia porque é mais fácil, a escadinha pode escorregar. Na hora que a gente vai descer, a gente sempre acha que tem 15, 16 anos. E pode levar um tombo. Com a dona de casa, isso pode acontecer? Uma fratura assim de vértebra? Não digo nessa vértebra, mas fraturas assim? Sim, são os traumas domiciliares, os traumas em casa, né? A ortopedia tem essa preocupação muito grande, a Sociedade Brasileira de Ortopedia tem essa preocupação muito grande de reduzir os traumas em casa, certo? Então tem várias orientações que a gente dá. Certamente, se ela cair, ela já tem, dependendo da idade, ela já tem um pouco de osteopenia ou uma osteoporosezinha, facilitam as fraturas. Normalmente a gente vê as fraturas maiores de corpo vertebral, que são mais graves, né? Essas menores, elas têm uma incidência menor, são traumas menores também, mas nada impede que possam vir a acontecer também. Olha, gente, vamos só lembrar, até como curiosidade, na verdade o jogador, ele atingiu o Neymar a 25 km por hora. Dizem que é mais ou menos como se a gente tivesse sido atingido. Uma boa imagem, lá, né? Veja. O joelho direto. Como se a gente tivesse sido caindo do segundo andar de um prédio, quer dizer, o impacto grande. É um impacto muito grande. Para fazer uma fratura, não interessa a velocidade que ele vinha, tem que ter sido um trauma importante. Agora, lembrar que esse mesmo jogador teve uma operação recente de joelho, se recuperou de uma forma também até que rápida, obviamente, por ser um jogador. Quer dizer, também aqui, nesse mesmo momento, podia ter tido uma lesão, né? Lesado o joelho dele. Ele me parece que o pessoal tem falado, a gente tem ouvido, que ele não é um cara muito agressivo como jogador, ele não é um jogador muito agressivo. Tem menos cartão vermelho e amarelo do que até o próprio Neymar, né? Mas gente, olha, é difícil a gente julgar, porque quantas vezes a gente vê situações similares e que nada acontece. E que nada acontece. Às vezes há um choque tão grande, como aconteceu, acho que nesse jogo mesmo, que pisaram no Hulk. Eu falei, gente, quebrou o pé do menino, torceu. E não aconteceu nada. Vendo o lance, vendo o jogo, a gente começa a pensar na lesão, né? Então, o que me pareceu foi que talvez ele tivesse um pouco despreparado ou não vendo que vinha alguém por trás. Não tinha noção, ele não teve muito tempo talvez para se proteger ou firmar a musculatura para receber o choque. Foi uma lesão que foi provocada por um trauma completamente posterior aqui por trás. Então ele talvez não tenha percebido que esse jogador estava chegando muito perto dele e não conseguiu se defender, porque ele tem uma musculatura boa, não tenha dúvida. Mesmo porque, gente, o Zúñiga, esse jogador colombiano, ele também, se você reparar, ele está olhando para cima. Naquela ânsia de vamos pegar a bola, um olha para um lado, o outro também vai, bom, é agora a minha chance de poder fazer mais um gol e quem sabe dar uma segurança maior para o país. Nessa hora, os ânimos estão todos empolgado. Mais aflorados, né? Tem algumas coisas que falaram do Neymar também, por exemplo, alguns eu ouvi hoje e li também, sobre o tempo de recuperação, né? Alguns lugares até falam não, porque nós vamos fazer, o pessoal parece que da cidade dele andou falando, nós vamos fazer uma infiltração, podemos fazer uma infiltração para você voltar, algumas coisas assim, e o médico da seleção já disse que isso é inviável. Eu também não acho que ele tem que deixar, ele é um cara com 22 anos, tem tanta futuro chance inteiro, Copas isso futuras, pode deslocar a fratura, porque ele vai jogar, não tem dor, ele pode ter outros traumas durante o jogo.
não é uma coisa viável para eles. Tem que preservar esse atleta para o futuro. Ele é um excelente jogador. Claro. É muito jovem, mas a gente também tem que lembrar, gente, que é uma equipe. É. E a gente tem outros jogadores. Tem que ter mais alguém para poder entrar. Tem outros tantos, né? Obviamente que vai ser uma perda grande, porque todo mundo esperava o Neymar aí nessa final, semifinal e depois, se Deus quiser, na final, mas a gente tem que pensar, antes de mais nada, na saúde, Nele, né? sem dúvida. O futuro dele, né? O futuro dele que é muito grande, tem 22 anos, tem muita coisa pela frente. Muitas ainda. Copas ainda. Ixi, se tem. Olha, só lembrar você de casa, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Juliano Lhambi, pode acessar o site www.drjuliano.com.br. Então, um mês mais ou menos para ele se recuperar. 1 mês e meio, 2 meses. Por aí. Vai ter que ficar de molho, não tem jeito. Tá Obrigada, bom. viu? Obrigado, Mari. Obrigada pelas explicações, viu?